Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Que este novo amanhecer seja repleto da presença de Deus em sua vida. Você está no canal Refúgio de Paz com Deus, um espaço preparado especialmente para começarmos o dia em oração, em gratidão e em fé. Não é por acaso que você chegou até aqui. Nada é coincidência quando se trata do mover do Espírito Santo. O próprio Deus te trouxe a este momento, porque há algo que Ele quer liberar sobre você hoje. Há uma palavra, há um toque, há uma resposta. Você pode ter acordado cansado, preocupado, talvez tentando entender o porquê de certas coisas não estarem no lugar. Mas o Senhor sussurra agora ao seu coração: entrega a tua vida nas minhas mãos. Não lute sozinho. Não carregue o peso que só eu posso sustentar. A palavra do Senhor em Salmos 37:5 declara: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma chave espiritual. O segredo da paz está em entregar. O poder da vitória está em confiar. Quando você entrega sua vida, seus planos, seus medos e até suas perdas nas mãos de Deus, algo sobrenatural acontece. O que parecia fora de controle começa a se alinhar. O que estava preso começa a se mover. O que era impossível começa a ganhar forma. Diga agora comigo em voz alta: Deus, eu entrego minha vida em tuas mãos. Escreva isso também aqui, nos comentários, como um ato de fé e declaração profética. Declare nos céus e na terra: eu entrego tudo nas mãos de Deus. E enquanto você faz isso, creia, o Senhor está movendo peças invisíveis no tabuleiro da sua vida. Ele está abrindo portas que você nem sabia que existiam. Ele está desfazendo nós, curando feridas e alinhando tempos. Porque quando entregamos, Ele age. Então, antes de começarmos a orar, quero te pedir algo importante. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem e permaneça comigo até o final, porque hoje há uma revelação especial preparada para você. Feche seus olhos agora, respire fundo, sinta a presença do Espírito Santo se aproximando. O ambiente muda quando Deus chega. Vamos orar. Vamos juntos em fé, entrar na presença daquele que tem o controle de todas as coisas, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Deus que escreve histórias completas e transforma caos em calmaria. Prepare o coração, porque a paz de Deus vai te alcançar agora mesmo. Senhor nosso Deus, Pai de amor e de eterna misericórdia, neste momento nós fechamos os olhos, não para fugir do mundo, mas para enxergar o invisível. Fechamos os olhos para que a alma veja o que os olhos não podem ver: a tua glória, o teu trono, a tua majestade que enche os céus e a terra. Nós te adoramos, Senhor, porque tu és o nosso refúgio seguro, o abrigo no meio da tempestade, o lugar onde encontramos descanso quando tudo ao redor parece se mover. Ó Pai, nós reconhecemos que a tua presença é a razão da nossa existência. Se o Senhor não estivesse conosco, já teríamos sido consumidos pelas ondas da ansiedade, pelas correntes do medo, pelas pressões da vida. Mas o Senhor está aqui, e onde o teu Espírito está, há liberdade, há consolo, há poder, há renovo. Hoje nós declaramos com o coração aberto: tu és a nossa luz e a nossa salvação. Tu és a força que nos sustenta quando os joelhos tremem, a voz que nos chama no meio da escuridão, o farol que brilha no meio da noite. Quando o inimigo tenta nos intimidar, é o teu nome que nos faz permanecer de pé. Quando as circunstâncias gritam impossível, a tua presença sussurra: confia. Senhor, nós te louvamos porque o teu amor é imutável. Nada pode nos separar dele, nem a dor, nem as perdas, nem os atrasos, nem os vales. O teu amor é muralha, é escudo, é abraço. E neste amanhecer, Pai, nós reconhecemos que a tua presença é tudo o que precisamos para enfrentar o dia. Deus, queremos começar este dia te adorando, não por aquilo que o Senhor faz, mas por quem o Senhor é. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és o Deus que sustenta o universo e, ao mesmo tempo,
se importa com os detalhes do nosso coração. O Deus que governa galáxias é o mesmo que nos chama pelo nome. Isso é graça, Senhor. Isso é amor em sua forma mais pura. Pai, nós te exaltamos porque mesmo quando não sentimos, tu estás presente. Mesmo quando não vemos, tu estás agindo. Mesmo quando não entendemos, tu estás no controle. E é por isso que te louvamos, porque não precisamos entender para confiar. Nós apenas descansamos nas tuas mãos, porque sabemos que nelas há segurança. Tu és o Deus que transforma o deserto em jardim. Tu és aquele que traz vida onde havia morte, esperança onde havia cinzas, alegria onde havia lágrimas. Quando te reconhecemos no caminho, o impossível começa a acontecer. O que era dor se torna testemunho. O que era noite se transforma em alvorada. Espírito Santo, nós te convidamos para inundar este momento com a tua presença. Sopra sobre nós agora, Espírito de Deus. Toca cada mente cansada, cada coração aflito, cada alma sobrecarregada. Que haja cura nas palavras que oramos, paz nas vozes que se unem, força em cada suspiro. Que este momento não seja apenas uma oração, mas um encontro real com o Deus vivo. Senhor, queremos declarar sobre este dia: nada pode nos assustar, nada pode nos roubar a paz, nada pode nos tirar do centro da tua vontade. Ainda que o vento sopre, ainda que as notícias sejam más, ainda que os desafios apareçam, nós sabemos que o Senhor vai à nossa frente. E quando o Senhor vai à frente, o inimigo recua, o mar se abre, a montanha se move, e o impossível se curva diante do teu nome. Hoje, Pai, consagramos o nosso dia a ti. Consagramos as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas decisões. Consagramos a nossa família, o nosso trabalho, os nossos passos. Pedimos: seja a tua presença o primeiro som da manhã e o último suspiro da noite. Que tudo o que fizermos carregue o teu perfume, o teu toque, a tua direção. Senhor, nós não queremos começar este dia na correria, nem na força da carne, mas no poder do teu Espírito. Queremos andar em paz, falar com sabedoria, agir com amor. Queremos refletir a tua luz onde houver escuridão, levar consolo onde houver dor e esperança onde houver desespero. Porque quando começamos o dia na tua presença, tudo se torna diferente. O que era comum se torna extraordinário. O que era rotina se torna missão. O que era peso se torna propósito. Por isso, Pai, nós te louvamos com todo o nosso ser e declaramos: este dia será abençoado, porque começa na presença de Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus, Pai amado, agora nos colocamos debaixo do teu abrigo, do teu manto, do teu esconderijo santo. Nós erguemos as mãos e o coração diante do teu trono e declaramos: tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem confiamos. Hoje, Senhor, queremos clamar pela proteção divina, não apenas como um pedido, mas como uma convicção. Nós sabemos que os que habitam no esconderijo do Altíssimo descansam à sombra do Onipotente, e é nessa sombra sagrada que nos colocamos agora. Deus poderoso, cobre-nos com teu manto protetor. Lança sobre nós a tua presença como uma muralha intransponível. Ergue ao nosso redor um escudo invisível, feito não de ferro, mas de fé. Um escudo que nenhuma seta do inimigo, nenhuma palavra maldita, nenhuma inveja, nenhum plano das trevas possa atravessar. Senhor, colocamos diante de ti os nossos medos. Quantas vezes o coração tenta se encher de ansiedade, de pensamentos que não vêm de ti. Quantas vezes somos atacados por preocupações, por diagnósticos, por ameaças invisíveis. Mas hoje declaramos: não temeremos, porque o Senhor está conosco como um guerreiro poderoso. Tu és o Deus que envia os teus anjos para acampar ao redor dos que te temem. Por isso, Pai, envia agora teus anjos ministradores sobre cada casa representada nesta oração.
Que anjos fiquem nas portas, nas janelas, nos caminhos, guardando a entrada e a saída. Que toda força contrária que tentar se levantar encontre a muralha do teu poder. Protege, Senhor, o nosso corpo contra doenças, contra vírus, acidentes e ataques. Coloca um manto de saúde sobre nós, sobre nossos filhos, sobre cada pessoa que amamos. Cobre com teu sangue poderoso cada estrada, cada viagem, cada decisão. Livra-nos, Senhor, de distrações fatais, de ciladas, de palavras enganosas, de laços armados. Nós oramos por proteção emocional e mental também. Guarda nossos pensamentos, Senhor, porque é na mente que muitas batalhas começam. Que nenhum espírito de confusão, tristeza, medo ou desânimo encontre espaço. Coloca um selo de paz em nossas emoções. Reveste-nos com o capacete da salvação e o escudo da fé. Senhor, pedimos tua proteção sobre a família. Cobre cada pai, cada mãe, cada filho, cada avô, cada neto. Que nenhum mal suceda ao lar daquele que te ama. Que o teu nome seja um muro ao redor da nossa casa. Que o sangue de Jesus seja o limite intransponível para o inimigo. Protege o casamento, Senhor. Que nenhuma palavra dura, nenhuma influência externa, nenhuma separação consiga romper aquilo que o Senhor uniu. Protege os solteiros que esperam em ti, para que não sejam enganados por ilusões, mas guiados pelo teu Espírito em cada escolha. Protege o trabalho, Senhor. Livra-nos de injustiças, de traições, de armadilhas, de ambientes tóxicos. Cobre cada profissional, cada trabalhador, cada servo teu com favor e discernimento. Que haja portas abertas, contratos justos e paz no ambiente de trabalho. Protege também, Pai, as finanças. Sabemos que o inimigo tenta tocar em áreas que sustentam a vida, mas declaramos que a nossa provisão vem do céu. Tu és Jeová Jiré, o Deus que supre cada necessidade. Nenhuma crise pode anular a promessa. Nenhuma escassez pode roubar o cuidado do Senhor. Senhor, nós também te pedimos proteção espiritual. Livra-nos dos ataques invisíveis, das tentações, dos enganos sutis. Guarda-nos da distração espiritual, do orgulho, da frieza e da incredulidade. Que nossos ouvidos ouçam apenas a tua voz e nossos olhos permaneçam fixos em ti. Reveste-nos com toda a armadura de Deus, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, os calçados do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Senhor, colocamos também nas tuas mãos todos os que amamos e oramos por eles agora. Mesmo que estejam longe, nós os alcançamos em oração. Cobre-os com teu manto, Jesus. Livra-os de acidentes, de vícios, de depressão, de caminhos errados. Coloca ao redor deles anjos, oportunidades boas e pessoas de fé. E agora, Pai, profetizamos: este será um dia de livramento. Nenhuma força contrária prosperará, nenhuma maldição prevalecerá, nenhum plano oculto resistirá ao poder do teu nome. Declaramos sobre este lar: há muralhas de fogo ao redor. Declaramos sobre esta mente: há um escudo de paz e sabedoria. Declaramos sobre este coração: há a cobertura do sangue do Cordeiro. E terminamos esta parte da oração com fé, dizendo: 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Salmo 91, 7. Aleluia! Glória seja dada ao Deus que protege, guarda e livra. Em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, Pai de toda graça e poder, agora nós nos colocamos diante de Ti para clamar não apenas por livramento, mas por força e renovação espiritual. Tu sabes, Senhor, como o coração às vezes se cansa, como as lutas se prolongam, como o peso da espera pode esgotar até o mais firme dos servos. Tu conheces as batalhas internas que travamos quando ninguém vê, os dias em que sorrimos por fora, mas por dentro precisamos de um renovo urgente. Por isso, Pai, nesta oração nós te pedimos: renova-nos por dentro. Renova a mente, renova as emoções, renova o ânimo, renova o espírito.
Sopra teu fôlego de vida sobre o que está cansado. Toca com tuas mãos de poder no coração que perdeu o brilho e reacende a chama que parecia apagar. A tua palavra em Isaías 40:31 nos garante: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ó Senhor, como é preciosa essa promessa! Tu dizes que quem espera em ti não é derrotado pelo tempo, mas fortalecido nele. Tu transformas o cansaço em impulso, a fraqueza em força, a dor em direção. Por isso hoje, Pai, nós esperamos em ti, não com ansiedade, mas com confiança, não com impaciência, mas com fé. Sustenta-nos, Senhor, com tua força sobrenatural. Dá-nos a energia do alto para continuar caminhando, mesmo quando as pernas da alma tremem. Quando o corpo fraqueja, que o teu espírito nos levante. Quando as lágrimas quiserem nos paralisar, que o teu consolo nos impulsione. Quando as vozes da dúvida tentarem nos calar, que a tua verdade ressoe dentro de nós. Deus, nós não queremos viver apenas com força humana. A nossa força tem limite, mas a tua é infinita. A nossa motivação se desgasta, mas o teu poder é eterno. Por isso, hoje nós te pedimos: derrama sobre nós a força do teu Espírito Santo, não uma força passageira, mas uma força espiritual que sustenta, edifica e transforma. Tu és o mesmo Deus que deu força a Elias no deserto, quando ele achou que não suportaria mais. Tu és o mesmo que fortaleceu Davi no meio das guerras. Tu és o mesmo que levantou Pedro após a queda, e o mesmo que sustentou Paulo nas prisões. E é a ti que recorremos agora. Levanta-nos como levantaste esses teus filhos. Enche-nos da tua ousadia, da tua coragem, da tua firmeza. Senhor, quando o medo tentar nos dominar, que a tua força interior nos faça lembrar que não somos frágeis, somos templos do teu Espírito. Quando a mente quiser desistir, faz-nos lembrar que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Filipenses 4:13. Não por mérito, mas pela graça. Não por força, mas pelo teu Espírito. Pai, muitos que oram agora estão travando batalhas que ninguém conhece. Há corações cansados, há mentes sobrecarregadas, há almas feridas, mas o Senhor é o Deus que restaura o cansado e dá poder ao fraco. Por isso toca, Senhor. Renova cada pessoa que está ouvindo esta oração. Toca nas mãos que se sentem vazias e coloca nelas ferramentas novas. Toca nos olhos que perderam o brilho e reacende a esperança. Toca nos lábios que se calaram e devolve o cântico de louvor. Dá-nos força para continuar crendo mesmo sem ver. Dá-nos força para perdoar quando dói. Dá-nos força para continuar amando quando fomos feridos. Dá-nos força para manter a fé mesmo quando tudo parece contrário. Porque a verdadeira força vem do céu, e é essa que pedimos agora. Senhor, queremos viver uma fé firme, uma fé que não desmorona quando o vento sopra, mas que cresce nas tempestades. Queremos a força das águias que sobem acima das nuvens e não se intimidam com as correntes de ar, porque sabem que foram feitas para voar alto. Assim queremos ser. Não dominados pelas circunstâncias, mas sustentados pelas promessas. Pai, renova o nosso interior. Renova o altar secreto, o prazer da oração, o amor pela tua palavra. Renova o desejo de estar na tua presença, de buscar mais, de servir com alegria. Renova o coração cansado do ministério, o líder que chora escondido, o intercessor que se sente sozinho, o servo que sente o peso da caminhada. Toca agora, Senhor, e derrama sobre cada um novo óleo, um óleo fresco de poder e vigor espiritual. E profetizamos com fé. Hoje recebemos nova força. A fadiga cai por terra, a fraqueza é substituída por ousadia e a estagnação dá lugar ao movimento. O Espírito Santo sopra vida nova. Nós nos levantamos como guerreiros renovados, com fé inabalável e coração cheio da tua presença. E declaramos: tudo posso naquele que me fortalece, porque o Senhor é a nossa fonte inesgotável. E enquanto estivermos ligados em ti,
nunca faltará força, nunca faltará esperança, nunca faltará propósito. Glória a Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus, agora nos curvamos diante de Ti em reverência e fé, reconhecendo que o medo muitas vezes tenta nos paralisar, tenta roubar o brilho da esperança e o som do louvor. Mas nesta hora, Pai, nós declaramos em oração: o medo não tem mais poder sobre nós, porque o Teu amor perfeito lança fora todo o medo, e onde o Teu Espírito habita, não há espaço para a escravidão da ansiedade, do pavor ou da dúvida. Pai, sabemos que o medo é uma arma antiga, usada pelo inimigo para nos fazer recuar diante das promessas. Mas hoje, nesta oração, nós nos levantamos como filhos corajosos, cheios da Tua presença, e declaramos que não viveremos mais como prisioneiros daquilo que tememos, mas como conquistadores guiados pela fé. Senhor, lembramos agora dos Teus servos que enfrentaram gigantes, fornalhas, leões, mares e prisões, e venceram, não pela força do braço, mas pela confiança em Ti. Recordamos de Davi, o pastor jovem que enfrentou Golias com uma pedra e uma fé inabalável. Ele não se intimidou com o tamanho do inimigo, porque sabia o tamanho do Deus que o enviava. E nós oramos: dá-nos, Senhor, a fé de Davi, a fé que não recua, a fé que corre na direção do problema com a certeza da vitória. Que cada gigante da nossa vida, seja medo, dívida, enfermidade ou rejeição, caia por terra agora, em nome de Jesus. Lembramos também de Daniel, que foi lançado na cova dos leões, mas permaneceu tranquilo, porque sabia que o Senhor estava com ele. E nós oramos: Pai, dá-nos a serenidade de Daniel. Mesmo quando estivermos cercados por ameaças, que o nosso coração confie que Tu envias Teus anjos para fechar a boca dos leões. Que a nossa paz não dependa do lugar onde estamos, mas da presença de quem está conosco. Senhor, lembramos também dos 3 jovens na fornalha ardente, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que não se curvaram diante da estátua, mesmo sob ameaça de morte. E nós oramos: dá-nos a coragem deles, Senhor, a coragem de permanecer firmes quando todos se curvam, a coragem de ser fiel quando o preço é alto, a coragem de não negociar os princípios da fé, e que, como eles, nós também possamos ver o Teu Filho andando conosco em meio ao fogo, porque onde o Senhor está, o fogo não queima, o medo não domina e a derrota não prevalece. Lembramos também de Ester, uma mulher comum colocada em posição de influência para cumprir um propósito eterno. Ela poderia ter se escondido, mas decidiu se levantar. E nós oramos: dá-nos o mesmo espírito de coragem, Senhor. Faz-nos entender que o lugar onde estamos, o tempo em que vivemos e as oportunidades que temos não são coincidência, mas missão. Usa-nos para trazer livramento, para interceder, para agir com sabedoria e ousadia. Senhor, lembramos de Paulo que, mesmo preso, louvava, mesmo ferido, pregava, mesmo rejeitado, permanecia fiel. E oramos: dá-nos a fé resiliente de Paulo, a fé que transforma prisões em púlpitos, feridas em testemunhos e lágrimas em sementes. Pai, o mesmo Deus que esteve com eles está conosco hoje. Tu não mudas, Senhor. Tu és o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Por isso declaramos: o medo não governa mais a nossa vida. Ele pode tentar se levantar, mas não vai permanecer. Porque a fé é a linguagem dos céus, e é ela que escolhemos falar. Senhor, quantos de nós temos carregado medos silenciosos? Medo do amanhã, medo de perder, medo de fracassar, medo de não ser suficiente. Mas nesta oração, nós lançamos tudo isso aos Teus pés. Dizemos com fé: Senhor, eu confio em Ti. Mesmo que o futuro pareça incerto, o Senhor é o Deus do amanhã. Mesmo que os ventos sejam fortes, o Senhor está no barco. Mesmo que a noite seja longa, o sol nascerá porque o Senhor prometeu. Liberta-nos do medo de recomeçar, do medo de não conseguir, do medo de ser rejeitado. Liberta-nos, Pai, da angústia que sufoca a alma. Tira de nós o peso de tentar controlar tudo e ensina-nos a descansar.
porque a fé não é ausência de medo, é a decisão de confiar mesmo quando ele aparece. Hoje, Pai, declaramos: somos livres do medo. O mesmo Deus que libertou Davi da espada, Daniel dos leões, os 3 jovens do fogo, Ester do decreto e Paulo das prisões, é o Deus que hoje nos liberta das prisões da mente e das correntes da alma. E profetizamos: este será um tempo de coragem e confiança. O medo não governará nossos passos. Andaremos de cabeça erguida, cheios do Espírito Santo. Viveremos como quem sabe que Deus está à frente de tudo. E terminamos esta parte orando com fé e ousadia, dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida. A quem temerei? Salmo 27:1. Aleluia. Glória ao Deus que liberta, fortalece e sustenta. Em nome de Jesus, amém. Senhor nosso Deus, neste momento o nosso coração se curva diante da Tua majestade. Depois de tudo o que oramos, de tudo o que pedimos, de toda a proteção, força e livramento que já experimentamos, agora queremos apenas estar contigo. Mais do que respostas, nós desejamos a Tua presença. Mais do que bênçãos, queremos Te conhecer mais profundamente. Porque o maior presente que podemos receber não está nas Tuas mãos, mas no Teu coração. Pai, ensina-nos a buscar-Te, não apenas quando precisamos, mas porque Te amamos. Queremos o mesmo anseio que Davi tinha quando dizia: a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te deseja, como terra seca, exausta e sem água. Salmo 63:1. Ó Senhor, que essa sede nunca se apague em nós. Que mesmo quando a vida estiver confortável, o nosso coração continue Te buscando com a mesma intensidade. Queremos voltar ao primeiro amor, àquela chama que queimava forte quando Te encontramos pela primeira vez. Espírito Santo, renova em nós o prazer da comunhão. Queremos ouvir a Tua voz no silêncio, sentir o Teu toque na simplicidade, perceber Tua presença até nos detalhes do cotidiano. Queremos andar contigo como Enoque andou, conversar contigo como Moisés conversava, depender de Ti como uma criança confia no Pai. Senhor, queremos aprender o que significa entregar verdadeiramente, porque muitas vezes dizemos que confiamos, mas ainda tentamos controlar. Dizemos que descansamos, mas ficamos acordados preocupados. Dizemos que Te entregamos, mas ainda seguramos nas mãos aquilo que deveria estar no Teu altar. Hoje, Pai, nós soltamos o controle. Entregamos de verdade. Entregamos o tempo, as decisões, as pessoas, os resultados. Entregamos os sonhos que ainda não se cumpriram e também as feridas que ainda doem. Entregamos o medo de errar, o medo de não ser suficientes, o medo de perder o que amamos. Tudo está nas Tuas mãos, Senhor, porque as Tuas mãos são seguras. Tu és o oleiro, e nós somos o barro. Molda-nos, ainda que doa. Quebra o que for necessário, para refazer segundo o Teu plano perfeito. Se for preciso recomeçar, dá-nos coragem. Se for preciso esperar, dá-nos paciência. Mas acima de tudo, dá-nos rendição verdadeira. Como Moisés, queremos dizer: se a Tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Êxodo 33:15. Porque não queremos dar um passo sequer sem a certeza de que o Senhor está conosco. Senhor, ensina-nos a não viver apenas de momentos emocionais, mas de intimidade constante. Não queremos depender de um culto, de uma música, de um vídeo. Queremos ser altares vivos, cheios do Teu fogo, em todo o tempo. Queremos carregar a Tua presença em cada conversa, em cada decisão, em cada olhar. Que a Tua presença seja o ar que respiramos, o abrigo em meio ao caos, a bússola em meio às incertezas. Quando as vozes do mundo gritarem, que a Tua voz seja mais forte. Quando o cansaço tentar nos calar, que o Teu Espírito nos renove por dentro. Quando tudo parecer sem sentido, que o Teu amor nos lembre que ainda há propósito. Pai, aqui estamos. Não com mãos cheias de pedidos, mas com corações abertos. Queremos Te dizer: toma a nossa vida por completo.
Toma os planos, os projetos, os relacionamentos, as dores e os sonhos. Toma o passado que nos persegue, o presente que nos confunde e o futuro que nos assusta. Tudo é teu, Senhor. Nada queremos reter, nada queremos esconder. Queremos ser como Abraão no altar, dispostos a entregar o que temos de mais precioso, confiando que o Senhor proverá. Queremos ser como Maria que disse: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Queremos ser como Jesus que no Getsêmani orou: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Senhor, dá-nos esse coração submisso, sensível e obediente. Livra-nos do orgulho que tenta nos fazer donos do próprio destino. Livra-nos da pressa que nos impede de esperar o teu tempo. Livra-nos da teimosia que insiste em seguir o próprio caminho. Queremos te obedecer, mesmo quando não entendemos, porque sabemos que os teus planos são mais altos que os nossos. E agora, Senhor, fazemos esta entrega total. Tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que ainda seremos, colocamos diante de ti. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E confiamos que nas tuas mãos nada se perde, tudo se transforma. Pai, toma-nos como vasos nas tuas mãos e enche-nos com teu Espírito. Que o teu fogo nunca se apague em nós, que a tua presença nunca nos abandone, e que a nossa maior alegria seja viver totalmente rendidos a ti. Em nome de Jesus, amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, chegamos ao final desta oração, mas não ao final da tua presença, porque a tua presença não termina quando dizemos amém. Ela continua em cada passo, em cada respiro, em cada pensamento que se volta para ti. Hoje, Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos pela tua fidelidade que nunca falha, pela tua misericórdia que nos sustentou, pela tua voz que nos chamou à entrega e pela tua graça que nos cobriu do início ao fim. Pai, neste momento, levantamos as mãos espiritualmente e declaramos: o dia de hoje será um dia de vitória. Declaramos que nenhuma força contrária prevalecerá, nenhum plano do inimigo se cumprirá, nenhuma seta maligna encontrará morada, porque estamos guardados sob tuas asas. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso escudo, a nossa torre forte. E como diz o Salmo 91, 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Aleluia! Deus eterno, nós profetizamos agora que tudo o que foi entregue nas tuas mãos está seguro. Cada lágrima foi colhida, cada oração foi ouvida, cada semente lançada será regada pela tua fidelidade. Nada está perdido nas tuas mãos, porque nas tuas mãos o que parecia fim se transforma em começo, o que era dor se transforma em testemunho, o que era deserto se transforma em jardim. Hoje nós declaramos profeticamente: este será um dia diferente. Este será o dia em que veremos o mover de Deus em detalhes simples, em uma ligação, em uma porta que se abre, em uma resposta que chega, em uma paz que invade o coração. Declaramos que o Espírito Santo vai guiar nossos passos e alinhar nossos pensamentos com o céu. Tudo o que fizermos, faremos na direção do teu Espírito. Tudo o que falarmos será temperado com graça. Tudo o que tocarmos prosperará. Pai, nós abençoamos este dia. Abençoamos as famílias, os lares, os relacionamentos. Abençoamos o trabalho das mãos, os sonhos que estão sendo plantados e os projetos que nasceram em oração. Abençoamos as decisões, os caminhos, as viagens, os encontros. Que tudo seja coberto pelo teu sangue, Jesus. O sangue que fala mais alto do que qualquer acusação. E neste instante, Senhor, queremos liberar uma palavra profética sobre cada pessoa que ora conosco agora. Você é protegido por Deus. Você é guardado pelo Altíssimo. Nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à tua casa. O Senhor enviará anjos ao teu redor para te guardar em todos os teus caminhos. A tua mente será cheia de paz. O teu coração será cheio de fé, e os teus pés andarão por caminhos preparados por Deus. Mesmo que venha o vento, você permanecerá firme. Mesmo que as ondas se levantem,
você não será abalado, porque o Mestre está no barco. E se Jesus está no barco, não há tempestade que nos derrube. Ele acalma o mar, ordena a ventania que cesse e transforma o caos em calmaria. Senhor, nós te agradecemos porque, quando te entregamos tudo, o peso sai dos ombros e a alma encontra descanso. A tua palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Hoje nós declaramos e pedimos que cada pessoa repita com fé: eu entrego tudo nas mãos de Deus. E se você crê, diga agora com o coração cheio de fé: protegido por Deus. Pai, que essa frase ecoe no espírito de cada ouvinte como uma marca celestial. Que ao escrever protegido por Deus nos comentários, seja como uma semente de fé plantada no mundo espiritual. Que cada pessoa que declarar isso publicamente sinta o teu poder renovando, curando, fortalecendo, transformando o ambiente ao redor. Senhor, não queremos apenas um momento de oração, queremos um estilo de vida de comunhão. Ensina-nos a manter a tua presença ao longo do dia, com pequenas orações sinceras. Obrigado, Senhor. Ajuda-me, Pai. Dirige-me, Espírito Santo. Fala comigo, Jesus. Que essas palavras simples mantenham o coração sensível e conectado a Ti. E agora, com a autoridade que vem do Teu Espírito, nós liberamos uma bênção profética sobre este novo dia. Que haja paz sobre a tua mente. Que haja sabedoria nas tuas decisões. Que haja força nas tuas mãos. Que haja esperança renovada no teu coração. Que haja prosperidade em tudo o que fizeres. Que haja anjos te acompanhando onde quer que fores. Que haja favor divino te cercando como um escudo. E que ao final deste dia cada um de nós possa olhar para trás e dizer: o Senhor esteve comigo em cada detalhe. Pai, recebe a nossa gratidão. Recebe o nosso louvor. Recebe esta entrega total. E que o teu nome seja exaltado em tudo. Declaramos, com fé e com poder: este dia está nas mãos de Deus. Esta casa está nas mãos de Deus. Esta família está nas mãos de Deus. E a nossa vida está completamente nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, declaramos: somos abençoados, protegidos e vitoriosos. E assim oramos com fé e gratidão, dizendo juntos: amém, amém e amém.